Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre mineração e o nosso convidado é o professor Josias Rossi Ladeira. Ele é professor do curso de Engenharia Civil da PUC Minas. Você pode assistir aos nossos programas quantas vezes quiser. Para isso, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. E uma vez, lá no ambiente do YouTube, você pode inscrever-se e também marcar no sino para ser sempre avisado de que há um novo programa para você assistir. O que aconteceu aqui em Brumadinho, na mineradora Vale, já podemos falar assim de uma causa para explicar o ocorrido? Ou de causas? A causa ainda não se pode afirmar, mas com certeza o modo como rompeu a barragem foi um dos modos, que é a liquefação. Outros dois modos que podem ser, seria assim, galgamento, a água passar por cima do barramento. Isso não aconteceu. Um outro segundo modo seria uma erosão tubular, que viesse crescendo, aumentando aos poucos na barragem. Também não foi. Então, pela configuração que aconteceu, foi o maciço todo se desinstabilizou. Por que aconteceu isso? Na massa do solo, presença com muita água, eles já tinham esse conhecimento que estavam armazenando a água, não estava sendo drenada, houve algum evento que deflagrou essa liquefação. O que é a liquefação? Toda a massa de solo passa a se comportar como um fluido. E essa reação é uma reação em cadeia que ocorre muito rápida, como nós tivemos condições de ver pelo vídeo. Então, pode-se dizer assim, a barragem explodiu com essa reação em cadeia. Não haveria tempo para poder as pessoas que estavam a centenas de metros de distância evacuarem a área. O fenômeno, então, que aconteceu foi liquefação. Nós falamos ainda há pouco de responsabilidades, da empresa, dos órgãos de fiscalização, do próprio Estado. O que leva esses órgãos que acompanham, que fiscalizam, a não tomar medidas mais duras em relação ao acompanhamento dessas barragens? Bom, Fábio, a primeira coisa que tem acontecido com os órgãos regulamentadores é a falta da mão de obra. Hoje, com o passar dos anos, os órgãos foram perdendo a massa crítica de profissionais que detinham muito conhecimento e experiência e foram se aposentando e não houve reposição de nova mão de obra. Então, não tem quantidade de mão de obra suficiente para fazer essa supervisão que foi comentada anteriormente. Então, fica uma visão à distância, acreditando muito na informação que as empresas passam. Não há, então, ainda até o momento, uma fiscalização in loco para poder verificar e dar credibilidade a todas as leituras do monitoramento que a própria empresa faça. Sim, e do ponto de vista dessa regulamentação, não há nenhum movimento assim mais avançado, mais consistente, de ter uma legislação mais rigorosa, inclusive com previsão de mais quadros para fazer esse tipo de acompanhamento? Já visto que nós estamos agora já com 2 casos muito graves no estado de Minas Gerais, não? Além da legislação, o Brasil possui um arcabouço de normas. Inclusive, tem essa norma para projeto e acompanhamento da construção e monitoramento da barragem. O problema é que essa norma passou por 3 versões, foi muito discutida a nível técnico, mas não houve essa atenção e preocupação em suspender o alteamento a montante, que é o mais crítico. Por que isso? Por causa de interesses econômicos que se envolvem. Por quê? O rejeito ele não tem um valor econômico. A empresa, quanto menos ela investir nessa disposição, será melhor para ela. Já o alteamento, que é mais seguro, que é o jusante, ela tem que investir em torno de 3 vezes mais do que o valor do alteamento a montante, o menos seguro. Todos teriam condições de estar sendo acompanhados, mas sempre vai haver que a susceptibilidade maior naquele que tem que ter um controle mais de perto. Sim, bom, nós estamos numa região que é uma região do quadrilátero ferrífero, né? Então, sim, nossa economia está muito vinculada à extração mineral, que é o futuro, desse setor econômico no estado de Minas Gerais.
Sim. A empresa tem que pensar, e as empresas mineradoras, num aspecto que é a sustentabilidade. A sustentabilidade ela se apoia em três pilares. A questão ambiental. Ela tem que fazer a sua exploração e preservar para as gerações futuras o ambiente que dê condições das populações se sobreviverem. A outra questão é a econômica, que o Estado de Minas Gerais precisa também do seu valor, que é o patrimônio natural, que são os minérios. Mas tem a questão social. Então, as empresas têm que pensar, bom, eu estou explorando, vão ser dezenas de anos, algumas são seculares, mas o que vai ficar como patrimônio humano e para social depois que exaurir essas minas? Então, ela tem que se preparar. E nós temos exemplos disso. Tem mineradora na cidade de Paracatu que ela preparou a comunidade em fazer o seu futuro para depois que a mina se exaurir. Então, a comunidade tem que procurar que atividades econômicas que eu vou sobreviver para não depender só da mineração. Esse é um ponto que tem que a sociedade discutir agora. Sim. Bem, nós também fomos pegos de surpresa, não é, com o anúncio de que lá na região da Serra da Piedade foi concedido o licenciamento para a retomada da exploração. Não se esperava que isso viesse a acontecer, e muito menos agora, né, quando esse tema ressurge de maneira tão dramática para todos nós. Né? Aqui é possível pensar numa atuação da mineração ali na Serra da Piedade, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, que não impacte aquela área? Bom, Flávio, você acabou de dizer, nós estamos numa área que é o quadrilátero ferrífero. São milhares de quilômetros quadrados disponíveis no estado que tem possibilidade de ter exploração minerária. O problema é que, você bem disse, lá é um santuário. Para mim, eu vejo, é um lugar sagrado, deveria ser respeitado. Porque qualquer mineração que você fizer lá a céu aberto vai ter como consequência o impacto no aspecto visual, no aspecto topográfico e no equilíbrio dos ecossistemas do local. Então, deveria ser repensado muito bem se vale a pena na questão social e ambiental, se realmente é necessário explorar minério aos pés da Serra da Piedade, que é um santuário. E como a gente conversava ainda há pouco, né? Você destacou isso. Há outras áreas, né, que poderiam ser objeto de exploração, né? Sempre Sim. responsável e cuidando do meio ambiente. Não é necessário se fixar ali naquela região, não? Deve ter algum interesse de alguma mineradora específica no local, mas que tenha outros locais para procurar, né? Lá deveria ser respeitado a questão da sociedade, que é um patrimônio mundial, cultural e religioso que deveria ser respeitado e deve ser respeitado. Sim. Do ponto de vista da relação entre a indústria e a academia, né, parece que há um divórcio, né? A academia não poderia também estar colaborando, né, com seus recursos humanos, né, para discutir melhor esse tema da mineração? Bom, nós professores da PUC Minas sempre temos procurado uma proximidade com as indústrias para promover pesquisas. Tem uma certa abertura, mas a indústria sempre fica com o pé atrás, com receio dos resultados que serão encontrados. Tem uma certa abertura. O problema é que quando acontece um evento como esse, algumas portas se fecham e a indústria deixa de abrir, dar essa abertura para novas pesquisas. E com isso, quem perde é toda a sociedade. Sim. Você tem casos assim concretos, né, dos trabalhos que você orienta nessa relação entre a universidade e a indústria? Sim, nós temos casos, bons exemplos, tanto na graduação em Engenharia Civil, quanto na pós-graduação que eu tenho a felicidade de coordenar, que é a Engenharia em Geotecnia. Nós já fizemos pesquisas, inclusive em barragens de rejeito da empresa Vale, para aproveitar esse rejeito como material de subbase em pavimento. É possível viabilizar isso economicamente, porque tecnicamente já é
posto que é possível ser feito. Sim, e nesses projetos estão envolvidos alunos, outros colegas professores? Sim, esses projetos são sempre desenvolvidos em equipes de alunos. A PUC disponibiliza os laboratórios para se fazer os ensaios nos materiais e tem um acompanhamento, inclusive, da empresa, né? Quando tem essa abertura, as empresas vêm, fazem um acompanhamento, assistem à apresentação, recebem como retorno o produto que os alunos fazem, que é o trabalho de conclusão de curso. Alguns geram artigos técnicos que são publicados e reconhecidos nacionalmente. Sim. Josias, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos que você traz. Não é? E acho que é importante também a gente marcar a nossa solidariedade, não é, com as pessoas que estão sofrendo, não é? Porque perderam seus familiares, seus entes queridos, não é? Ou também estão sofrendo do ponto de vista econômico, não é? O impacto disso. E também uma denúncia, não é? Contra isso que está para ocorrer no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, que as autoridades se sensibilizem, não é? E que, quem sabe, isso possa ser até mesmo revisto. Não é? O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte tem chamado a atenção para aqueles que vão ficar para a história como os amigos, não é, da Serra da Piedade ou não amigos da Serra da Piedade. O nosso programa é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado a você pela sua companhia. Uma semana muito boa. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.